Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, eu vou fazer um vídeo aqui falando para vocês sobre inspiração, né? Então, hoje em dia, né, eu sempre, é óbvio que eu uso muitas imagens de outros artistas de referência, mas eu quero falar um pouco sobre a inspiração aqui para os meus livros. Eu sei que vocês perguntam muito, né, sobre isso, tem muitas dúvidas de como se inspirar. Então eu vou mostrar algumas formas que eu faço que talvez possa ajudar vocês aí no seu processo de criação e inspiração. Então, eu não posso deixar de falar que os meus livros acabam virando, né, inspiração para mim, para minha própria arte, porque eu vejo e eu comparo, tá? Mas eu comparo de uma forma saudável, de uma forma assim, até posso dizer nostálgica. Então, eu olho essa primeira ilustração para essas daqui, até a pintura, até tudo, a gente vê bastante diferença. Mas eu não tenho nem vergonha e nem olho com olhos de pesar quando eu vejo essas primeiras ilustrações que eu tive. Muito pelo contrário, eu olho com muito carinho e eu gosto muito delas. Mesmo elas servindo aqui hoje de referência, não são mais as ilustrações que eu faço igualzinho. Então, isso já me ajuda muito para inspiração. Por exemplo, a gente vê aqui, antigamente eu deixava elas bem cabeçudas, né? Bem aqui a parte dos cabelos. Tá vendo aqui? Eu percebia muito que eu aumentava o topete aqui e eu usava linhas bem grossas. Então, a gente já consegue ver. Aqui no Mulheres Empoderadas, eu também usei linhas bem grossas aqui. Então, mas também já mudei um pouco a característica das menininhas. Já não, elas não são tão, né, topetudas como essa da primeira parte. Então, quando eu vou aqui para esse, olha, já mudou bastantão. Linhas bem mais finas, composições mais pensadas. Então, tudo isso aqui, né? Mas eu não quero falar muito do livro especificamente. Eu quero mostrar para vocês algumas formas que eu tenho aqui de inspiração. Então, vamos puxar tudo aqui que eu uso. Antigamente, não, assim, eu tenho muitos caderninhos que eu tinha, né? Muitos caderninhos que eu fazia, por exemplo, esse caderno aqui é um caderno que eu fiz, né? Usei, coloquei o Aero aqui, usei a capa do pessoal do Apoia-se na época, né? Que eu deixava disponível pro pessoal. E aí, com folha sulfite básica, tem muita arte aqui, muito desenho, inspiração para o livro, inspiração, né? Então, assim, o que acontece? Com o tempo, a gente acaba esquecendo, né? Vai passando as páginas, olha, tem outros aqui. Então, a gente vai passando as páginas, aqui são ideias para as artes do Apoia-se que eu fazia todo mês. Então, conforme a gente vai passando, essas ideias, assim, é óbvio que elas ficam registradas na cabeça da gente, né? Porque eu pintei, porque eu criei. Mas aí, com o tempo, se esse caderno acabar e eu guardar esse caderno, eu acabo até esquecendo. Então, aqui, por exemplo, esse bloquinho aqui, eu gosto muito dele. Então, ele tem muita arte, assim, de inspiração que eu fiz aqui, que eu criei, desenhos até que eu não gostei, tipo essa menina aqui que eu não gostei, mas tem muita arte aqui e que eu usava de esboço para fazer, para finalizar a arte mais bonita e tal, mais bem feita. Então, o que acontece? Além, é claro, de eu usar a inspiração de outros artistas, eu comecei a pensar na minha própria arte, que às vezes eu esqueço se eu fiz ou não fiz, como que eu fiz. Então, antigamente, eu vou mostrar aqui uma ideia que eu tinha. Antigamente eu pegava um desses cadernos, pode ser qualquer caderno, espiral, brochura, não precisa ser bonitinho desse assim, é que eu gosto, né, de ter um carinho mais especial. E aí eu ia printando aqui e tirando foto. Esse aqui é um outro sketchbook que eu tenho, né, que ficou lá pra trás e que também tem algumas ideias que eu acho muito bonitinho, algumas poses dela que eu acho legal, que eu acabei não usando. Então, o que eu fiz? Eu fui colando todas essas, imprimi pequenininho, e essa arte aqui é uma arte do Apoia-se, foi uma das, acho que foi a primeira arte. Então tem muita aqui ideia que eu acabo, né, como eu disse pra vocês, esquecendo mesmo que eu tive. Aqui a pose dessa menininha, essa daqui eu acho muito fofa. Então eu fui imprimindo, até mesmo os dois livros, na época quando eu fiz esse caderninho, eu usei, coloquei as imagens do livro. Então, eu tinha aqui as Mulheres Empoderadas e o livro Sentimentos, para me deixar também mais ligada no que eu já tinha feito. Só que essa técnica, ela é legal, só que ela
exige muito que a gente, quando a gente vai colando, né, algumas artes coloridas que eu fiz aqui, eu também imprimi, ele vai ficando muito grosso, né? Então, eu pensei assim, em vez dessa vez de fazer assim, eu fui juntando, imprimi aqui numa A4, eu dividi ela em 4, né, que eu já fiz isso na própria impressora, e aí eu fui printando. Então, aqui são todos os livros, ó, isso aqui foi uma arte dos apoiadores, a última, mas era escura, aí essa daqui eu tinha feito um teste e acabei imprimindo em branco. Então, tem todos os livros aqui, para me facilitar, sentimentos, mulheres empoderadas, gostosuras. E aí eu deixei o último livro, que é o Quintal das Flores, mas eu também deixei só a parte que aparece as menininhas. Algumas artes aqui dos apoiadores, artes que eu pintei, e aí aqui artes que são coloridas, que eu fiz ou no digital, né, como essa daqui, essa aqui que fica na minha porta, ou artes que eu pintei mesmo na mão, com lápis de cor, aquarela, então eu deixei aqui para me inspirar. E esse caderninho aqui é só de esboço, então tem muito esboço aqui, ideias que às vezes a gente deixa para trás, que às vezes a gente eu gosto muito de riscar, né? Então, ideias que eu só risquei, ou ideias que eu criei mesmo, ou ideias que viraram quadrinhos aqui, poses. Então, eu gosto muito, eu vou deixando eu imprimi, e aí, como eu tenho a maquininha de encadernar, eu já encadernei aqui. E também a gente pode acabar fazendo em tamanhos maiores. Mas eu deixei assim até para servir de inspiração de modo rápido, para eu pegar e fácil. Então, e aí eu comecei a perceber, né, depois que eu fiz isso, foi até uma autoanálise, porque, nossa, como eu desenho, gente, como eu tenho esboço que às vezes não são concluídos, e não porque eu não gosto, assim, é porque às vezes eu tenho outra ideia, uma ideia passa outra ideia, e aí acaba ele ficando para trás, como às vezes eu esqueço mesmo das artes. Ó, essa daqui foi uma arte que eu fiz, que eu postei pro carnaval, essa de Natal. Essa daqui até virou chaveirinho. Essa daqui foi a primeira concepção dessa arte aqui, né? Do quintal floral. Então, foi a primeira concepção. Essa daqui eu fiz toda com aquarela e lápis de cor. Então, com a técnica tradicional. Essa daqui já pintei no digital. Então, essas comparações são muito legais de fazer. E ver também o quanto a gente progrediu, evoluiu e trabalhou, né? Porque tem muita menininha aqui, e ainda também tem outros cadernos meus que foram deixados assim para trás, mas que eu acho importante, por exemplo, esses aqui são bem antigos, né? Essas artes aqui são bem antigas que eu deixei, então eu acho muito bacana isso. Não só a gente pode usar as artes de outros artistas como inspiração, né? Não cópia, mas também a nossa própria arte. Então é assim que eu faço. Queria mostrar para vocês nesse vídeo aqui como eu deixo fácil também para eu poder ver. Então, de tempos em tempos, sei lá, de anos em anos, a gente pode ir fazendo os caderninhos, colocar os anos aqui. Deu um trabalhão fazer isso aqui, eu não vou negar, mas eu acho que aí serve também uma enciclopédia nossa mesmo, né? Que a gente vai deixando próximo aqui e usar de referência. Então, isso me ajuda muito, gente, me ajuda. Então, eu queria mostrar, fiz esse vídeo para mostrar para vocês que coisa simples, né? Tudo bem, deu trabalho fazer, mas é simples. Eu peguei e fiz um resumo das minhas próprias artes aqui, para deixar fácil, e me ajuda, e em momentos assim que eu tô mais não tão inspiradas, eles me ajudam a pensar, isso aqui era um projeto que eu comecei e não terminei, então posso fazer agora, mas posso inovar. Então me ajuda muito esse tipo de organização. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí pra mim nos comentários qual é o tipo de organização que vocês fazem e as maneiras aí que vocês gostam de se inspirar, tá bom? Curte o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.